Boa tarde, galera. Esse boa tarde foi para mim, agora é um boa tarde para Jesus, amém? Boa tarde, galera. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda. Estou cansada? Eu tenho 23 anos. Sou consagrada de aliança da comunidade Palavra Viva, onde a gente tem o carisma de levar as pessoas a recomeçar através da palavra, seja a palavra pregada, a palavra ministrada, a palavra por meio das artes. A gente também tem um carisma, um trabalho social de cuidar de pessoas com dependências químicas, onde a gente acolhe homens com vícios das drogas, do álcool. São os nossos Jesus, da qual nos vem nos visitar e que a gente tem a graça de cuidar. E também tem nós, que estamos em recomeço, né? Que somos viciados em tantos pecados, né? Estamos lá buscando a virtude, né? Ao contrário do vício. Faz 6 anos que eu estou na comunidade, 10 anos que eu estou na caminhada. Me encontrei muito jovem, com a graça de Deus, com Jesus. E hoje o tema que foi proposto foi metanoia. Fala aí para o seu irmão, metanoia. A gente vai conversar bastante, tá, irmãos? Porque a gente, que eu gosto de conversar, né? Eu sou sanguínea. Eu gosto de conversar, eu gosto de ter essa dinâmica. Fala assim, metanoia. Fala com força, metanoia. Significa mudança de vida, mudança de rota. Fala assim, se você estava indo pela esquerda, fala aí para o seu irmão, se você estava indo pela esquerda, hoje Jesus vai te pegar e vai te colocar na direita. Vai te endireitar, amado. Vai me endireitar, amado. Amém, igreja? Quem acredita nisso, fala amém? Amém. Dá um glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a gente tem que sair daqui alegre hoje. Porque quando eu estava vindo para cá, eu não sei o que me tomou, mas eu estava vindo numa angústia para cá, enquanto a gente veio rezando, essa angústia foi saindo, e o Senhor dizia, diz para ele sorrir, Fernanda, diz para ele se alegrar. E eu dizia, por quê, Jesus? Porque hoje é dia de metanoia, é dia de mudança de vida, é dia de mudar a rota, é dia de quem estava caído no pecado voltar para a vida, é dia de quem estava morto com as suas misérias, nos seus vícios, voltar para a vida. Quando Jesus nos exorta, quando Jesus é duro conosco, é porque Ele quer nos dar vida. É porque Ele nos ama. Dá um sorriso para mim. Dá um sorriso para mim. Diz assim, Jesus me ama. Jesus me quer. Jesus quer mudar a minha rota. Irmãos, Jesus tem uma predileção por quem está aqui hoje, porque Ele quer mudar a rota. Ele fez o convite para todos, mas vocês aceitaram. Então eu te convido a pegar a sua palavra, lá em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 16. Você que não trouxe a sua palavra, fala assim, erga a sua mão direita lá em cima. Diz assim, fala bem alto, hoje vou mudar de rota. E no próximo grupo, eu vou trazer a minha palavra. Porque você é um homem e uma mulher da palavra. Amém? Se você não tiver Bíblia e você fala com o seu coordenador, ele vai providenciar uma. Aleluia. Mateus capítulo 22, versículo 16 seguintes. Amém? Ou misericórdia? A palavra vai dizer assim. E lhe vieram os seus discípulos juntamente com os herodianos, para lhe disserem, Mestre, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não dá preferência a ninguém, pois não consideras um homem pelas aparências. Dize-nos por que te parece. É lícito pagar imposto a César ou não? Jesus
percebendo a sua malícia, disse: hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrai a moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário, e disse-lhe ele: de quem é esta imagem e a inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. Vamos ficar com essa parte. Dai, pois, o que é de César a César, o que é de Deus a Deus. Palavras da salvação. Dê um beijo na sua palavra. Enquanto eu lia essa palavra, ia meditando, ia perguntando o que o Senhor queria dizer com esta palavra. Depois de muita oração, o Espírito Santo ele começou a soprar algumas coisas. Quando o Espírito Santo fala: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, eu fiquei pensando: o que é de Deus? O que compete a Deus? O que é dele? E aí o Espírito Santo, muito suave, falou assim: a tua vida é minha. A tua vida. Dai a mim a tua vida. Jesus hoje está fazendo um convite para mim e para você. Ele está dizendo assim: ó, dai a mim a tua vida, porque a tua vida é minha por direito. Porque quando Ele sobe na cruz, Ele nos compra por preço de sangue. Porque quando Ele sobe a cruz, Ele nos arranca da mão do demônio, da mão de Satanás. A nossa vida é dele por direito. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A nossa vida é dele. A gente pertence. A gente pertence ao amado, ao Cristo. Talvez a gente está dividindo a nossa vida hoje com muitos Césares. César era um governador romano. A causa lá era o imposto. Porque eles queriam colocar Jesus à prova. Se Jesus falasse que era o imposto, eles iam dizer que o governo era maior que Deus. E Jesus estava contra o povo. Se Jesus falasse que era de Deus, eles iam dizer que Jesus estava contra aquele governo. Talvez hoje a nossa vida está dividida. Mas Jesus disse assim: dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Busca a Deus em primeiro lugar. Talvez hoje na nossa vida a gente está buscando muitas coisas, irmãos. Talvez a gente está asfixiando Jesus que é em nós, o Espírito Santo que habita em nós. Porque a gente não está dando aquilo que é dele por direito, que é a nossa vida. Talvez o nosso tempo a gente está dando em outras coisas, irmãos, e não a Deus. Talvez a gente gasta mais tempo nas nossas redes sociais, talvez a gente gasta mais tempo conversando no WhatsApp, talvez a gente gasta mais tempo falando com um amigo do que com o próprio Jesus. Talvez na nossa semana, irmãos, a gente passa a semana inteira sem pegar a mão num terço, sem pegar a mão na palavra. Mas Jesus hoje está dizendo assim: ei, metanoia, muda de vida, muda de rota, troca a rota. Jesus hoje está nos chamando, recomeça. Jesus está dizendo: ei, troca o teu celular pela palavra. Troca o teu pecado pelas virtudes. Muda a rota da tua vida e devolve aquilo que é meu por direito. Daí o tempo que tu tem gastado. Às vezes é assustador, irmão, se a gente for ver aqui no celular o tempo que a gente gasta nele. É assustador. Às vezes as 24 horas do nosso dia a gente passa as 12 horas no celular. Às 6, às 4.
Mas hoje Jesus está fazendo um convite a nós, ei, muda de rota. Jesus fez um convite àqueles oficiais romanos da palavra. Jesus diz, ei, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Jesus está dizendo para aqueles oficiais romanos, ei, dá a tua vida para mim. Para de viver essas leis vazias que você está vivendo. E dá a tua vida por amor, irmãos. Por amor. Por amor Ele se deu. Por amor devemos nos dar. Por amor. Fala assim para o seu irmão, ei, fala aí pro lado, olha para o lado aí e fala, ei, dá a sua vida por amor a Ele. Agora uma pergunta para vocês aí, refletir, pensar. Do que você tem dado a sua vida? Do que você tem gastado a sua vida? Talvez a gente esteja gastando nossa vida com trabalho em excesso, porque trabalhar edifica o homem. Não vamos dar desculpa para não trabalhar. Trabalhar edifica o homem. Mas o excesso do trabalho, pecado. Tudo que é excesso é pecado. Tudo que nos rouba de Deus, irmãos, é de se desconfiar. O que você tem feito da sua vida? O que Deus hoje precisa mudar em ti? Talvez Ele precise arrancar pecado daí de dentro, vícios. Talvez hoje a rota é do vício, de viver a virtude contrária do vício. O que é virtude, Fernanda? É a prática, é o hábito. É a prática de um hábito bom. Se eu falo mal dos outros, eu preciso ser mais caridoso. Se eu faço fofoca, eu preciso ser mais discreto. Se eu falo muito, irmãos, eu preciso ser mais silencioso. Se eu sou um impuro, eu preciso buscar pureza. Quem diz isso, Fernanda? Os 10 mandamentos de Deus. Quem diz isso? A igreja, o catecismo, os santos. A gente precisa mudar de rota. A gente por vezes é escravizado, irmãos, numa mentalidade que tudo pode. Que a gente pode fazer tudo porque Deus nos ama, Deus é misericordioso e Ele é sim. Mas vai dizer a igreja que para uma confissão ser válida, ela precisa de arrependimento. Quem se arrepende quer mudar. Quem que se arrepende não quer cometer os mesmos pecados. Quem se arrepende luta, se esforça. Quem se arrepende muda de rota, irmãos. Se esforça, caiu, levanta, mas está no esforço. Fala assim, seu irmão, tu tem se esforçado? Fala aí, pergunta de novo aí, tu tem se esforçado, seu Jaguara? Lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim, não se modele com as coisas desse mundo. Ah, é que está lá, está escrito mais bonitinho, né? Mas está lá, Romanos capítulo 12, versículo 2, está dizendo, não se modele as coisas desse mundo. Não tenha a mentalidade desse mundo. Fala assim para o seu irmão, o ID é urgente. Deus tem pressa. Deus te quer santo e irrepreensível na vontade dEle. A gente está num tempo, irmãos, que o mundo está pregando que tudo pode.
A palavra lá em Coríntios vai dizer que tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Sim, tu pode fazer tudo, irmãos. Tudo que tu quer. Mas Deus não vai te garantir o céu fazendo tudo que tu quer. Deus não vai te garantir a eternidade fazendo tudo que tu quer. Jesus fala, tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. A gente foi feito para o céu. A gente foi feito para ser santo. A palavra vai dizer, sede santos, porque eu, teu Deus, sou santo. A gente não foi feito para andar nas modas, irmãos, desse mundo. A gente foi feito para nadar contra a correnteza. Onde as pessoas estão dizendo que tudo é lícito. Mas que tudo, Fernanda? Fala, seja mais prática. Ideologia de gênero, homem com homem, mulher com mulher, tudo pode. Não, irmão, não pode. Lá em Gênesis, Jesus falou que fez o homem e a mulher. Os únicos gêneros que existem, o homem e a mulher. Quem quer ter metanoia, quem quer ter mudança de vida, tem que ser radical, irmão. Tem que defender a verdade a todo custo. Porque os santos perderam a cabeça pela verdade. Os santos deram o seu sangue pela verdade. E a gente é um bando de frouxo. Que não muda de rota. Que não quer mudar de caminho. Que acha que já é santo. Não, irmão, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar de caráter. Porque eu vou te falar, uma oração que frutifica é uma oração que muda o teu caráter. Eu era um fofoqueiro, agora eu não sou mais. Eu era um impuro e agora eu busco a pureza. Eu era um soberbo e agora eu sou humilde. Eu escuto os outros. Eu era o dono da verdade e agora eu me humilho para escutar aquilo que os outros estão falando, aquilo que a palavra está falando, aquilo que o catecismo está falando, aquilo que a igreja fala. É nisso que a gente vai ver que a gente está mudando de vida. É quando eu começo a ter constância de oração. Quando eu começo a rezar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cansado ou não cansado, destruído ou não destruído, atribulado ou não atribulado, eu estou rezando. E eu estou buscando virtude. E lá na minha escola, para quem é mais novo, eu estou anunciando. E lá na minha faculdade, para quem é mais velho, eu estou anunciando. E lá no meu trabalho, para quem trabalha, eu estou sendo a mesma coisa que eu sou diante de Jesus. O Senhor tem pressa de uma juventude santa. Onde existe jovens, irmãos, perdendo a sua vida no tráfico, perdendo a sua vida nas drogas. A gente precisa ser resposta. Minha vida precisa ser um evangelho. Eu preciso ter a palavra dentro do meu coração, na ponta da minha língua. Eu preciso comer o rolo. Aonde tem jovens irmãos perdendo a sua vida para o suicídio, para a depressão, para a ansiedade, eu preciso levar a boa nova. Eu preciso ajudar, eu preciso ser caridoso, eu preciso apontar o Cristo. Joinville é a cidade em que mais se comete suicídio, irmãos, de Santa Catarina. Por quê? Porque eu e você ainda a gente só fica sentado. A gente só prega aqui. Porque a gente é só santo aqui. Porque a gente perde a oportunidade de falar de Jesus lá fora. E mais do que falar de ser, irmão, ser de Jesus, ser.
Porque é fácil dizer, ai, os pregadores vêm aqui, pregam, mas a vida deles não falam nada. Mas fala tu então, amado. Seja tu a resposta. Tem um monte de gente aí da igreja que eu conheço, são tudo uns virados no alho. Seja tu a resposta, infeliz. Seja tu. A salvação é individual. Tu tem que saber da verdade e viver. Muda o teu caminho, entrega ele a Deus. Dá o teu tempo para Jesus. Porque, irmãos, a gente pode querer, e a gente precisa querer, mas isso precisa se traduzir na nossa vida. A nossa oração precisa ser traduzida na vida. Senão de nada vale. Se a minha pregação não ser traduzida na minha vida, se a minha consagração não ser traduzida na minha vida, de nada vale, irmãos. Nós precisamos se erguer. Deus tem pressa. Tem gente se perdendo. Tem gente que ainda usa a mesma metáfora que em Atos dos Apóstolos, essa semana, a gente lia na primeira leitura, o Deus desconhecido. A gente precisa fazer Deus ser conhecido. Tem gente ainda que não escutou sobre Deus, que ainda não sabe da ação do Espírito Santo. Mas é necessário algo, irmãos, para que essas pessoas saibam. O mundo soube da presença de Jesus, porque uma vez uma mulher, a Virgem Maria, falou, eis-me aqui dela. Então o mundo o conheceu. Então a gente conhece até hoje. Porque uma mulher disse, eis-me aqui. A Virgem Maria, não é qualquer mulher, é a Virgem, a mamãe. Ela deu o seu eis-me aqui. E para que o mundo conheça Jesus, nós precisamos dizer todos os dias, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui com todas as minhas misérias, com todos os meus pecados, com todas as minhas fragilidades, mas com uma sede no meu coração, metanoia, de mudar. O que você precisa mudar hoje? Para que o Senhor seja conhecido na tua casa, nos teus pais, na tua família. Na tua escola. O que falta, irmãos? Dá um sorriso para mim e pergunta assim, o que falta? Fala aí, o que falta, Fernanda? Fala aí, reinicia. Fala aí pro seu irmão. A tua vida se configura a Ele. Irmão, quando a gente vai reiniciar um celular, quando a gente precisa reiniciar um celular, reiniciar ele todo. Ele volta a zero, volta sem nada também. E aí a gente configura ele como a gente quer. O Espírito Santo, ele quer fazer isso em nós, irmãos. Ele quer nos configurar a Ele. Mas para nós se configurarmos a Ele, a gente precisa se esvaziar. Kenosis, Filipenses 2, processo de kenosis, de esvaziamento. Se esvaziar do quê, Fernanda? Fala aí, se esvaziar do quê, Fernanda? Do teu achismo. Daquilo que tu acha, daquilo que tu tem como verdade absoluta. E trocar pela verdade de Cristo, e trocar pela verdade da igreja, e trocar pela verdade do catecismo, do magistério, da tradição.
Fernando, nem sei o que tu está falando de catecismo, de tradição, tudo aquilo que nos rege, irmão. Se tu não sabe, tu vai lá, dá uma googada no Google lá e compra um. Ali está tudo que nos rege, tudo que rege a nossa fé, tudo aquilo que pode e não pode. Metanoia. Muda a tua rota. Muda. Larga a tua vida velha e vai para a vida nova. Larga os pecados. Eu preciso largar muito pecado. Porque às vezes a gente acha que a gente é servo, consagrado, a gente não tem que largar pecado, a gente tem que largar muito pecado, e pecado de estimação ainda, aqueles que... a ponta do pé. E como mudar de vida? Fala assim comigo, vida de oração. Vida sacramental. Fala assim, confissão. Fala aí pro seu irmão que está do lado, você precisa se confessar? Seu Jaguar. Fala aí, terceira, missa diária. Ou quantas vezes você puder. Porque missa no domingo, pelo amor de Deus, quem não vai, irmãos, vai se confessar e volta para a missa que está em pecado grave. Missa aos domingos, missa quando der, nos dias da semana, adoração, santo terço, tudo isso vai te ajudar a mudar de rota, porque é difícil largar pecado, irmãos. É difícil largar vício, não é fácil. Hoje eu quero, amanhã eu já não quero. Os inconstantes de plantão dormem pensando numa coisa, hoje eu vou mudar de vida, metanoia, amanhã acorda, já coloca a mesma música no fone de ouvido. Que música, Fernanda? Aqueles funk, sabe? Que ferem diretamente o Sagrado Coração de Jesus, os 10 mandamentos. Aquele sertanejo, sabe? De adultério, que fala mais em adultério do que amor. Pecado. Muda de vida. Para mudar de vida, tem que ter culhão, irmão. Fala aí, para mudar de vida, tem que ter culhão. Não pode ser mole. Tem que ter garra. Porque todo dia o pecado vai bater na tua porta. Porque todo dia vão te chamar para fazer algo que tu vivia fazendo antes. Porque precisa viver um tempo de purificação, e o tempo de purificação dói. Porque eu me vestia de um jeito, hoje eu não me visto mais. Porque eu falava de um jeito, hoje eu já não falo mais. Porque a minha boca parecia uma valeta, que só saía palavrão. Hoje eu não falo mais. Porque o meu corpo parecia que eu estava num açougue, à mostra, igual carne, para todo mundo ver. Hoje eu já não me visto mais assim. Metanoia, mudança. Porque eu escutava umas músicas que só pela misericórdia de Deus, hoje eu escuto outras. Porque antes eu era um preguiçoso, hoje eu sou diligente, eu ajudo a minha mãe em casa, eu ajudo meus irmãos, eu ajudo aqui no meu grupo de oração, eu vou na missa aos domingos. Porque antes eu era inconstante, eu rezava segunda e terça, então eu rezava, agora eu rezo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É isso. Que hoje eu tenho sede de Deus. Quem tem sede de Deus pode ficar um dia sem ler a palavra. Quem tem sede de Deus não pode ficar um dia sem falar com Ele. Quem quer mudar de vida precisa de vida de oração. Porque sozinho a gente não consegue, irmãos. Porque eu vou cair, mas eu vou levantar, eu vou me confessar, eu vou lutar de novo. Até eu vencer o meu pecado. Até eu esmagar ele dentro de mim. Porque eu vou me apaixonar pelas histórias dos santos.
Porque eu vou querer ter uma vida que os santos levavam. Porque eu não vou mais perder tempo. A gente está perdendo tempo. E almas estão se perdendo. A gente está perdendo tempo. E almas estão morrendo. Porque a gente está perdendo tempo. Perdendo tempo com picuinha. Perdendo tempo no pecado. Perdendo tempo com tantas coisas, irmãos. Com a nossa vaidade. A gente está perdendo tempo. E nem sempre tu vai querer, irmão, rezar. E nem sempre tu vai querer buscar. Mas continua, persevera, ser constante. Nos entreguemos ao Senhor, irmãos. A palavra lá em Mateus 16, versículo 26, fala: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? O que adianta, irmãos, você ganhar o mundo inteiro? Você ter o melhor carro, ter o melhor emprego, ter as melhores festas, se tu perder a tua alma? Existe uma dor no meu coração, irmãos, quando eu entro no Instagram e ter alguns amigos meus que saíram da igreja e estão lá nas festas. Estão lá nas melhores festas do mundo, né? Para o mundo, as melhores festas para o mundo. E estão lá gastando a sua vida, o seu tempo. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? Não adianta, irmãos. Não adianta roupa de marca. Não adianta melhor carro, não adianta melhor trabalho, melhor emprego. Se eu vim perder a minha alma. O que tem te roubado de Jesus hoje?